revestimentos para britadores, revestimentos para moinhos, justamente que é aquela placa de sacrifício que eles falam, ou seja, além da estrutura mecânica de construção, eles colocam aquelas placas chamadas placas de desgaste ou de sacrifício, que com o tempo você troca. Então eles dimensionaram, especificaram melhor as tubulações, então nós colocamos e temos tido um melhor êxito, né? Você vê que no início de 2018 nós trocamos algumas, até agora já medimos a espessura dela, o desgaste foi mínimo. Então a tendência nossa, já trocamos mais de umas 10 curvas dessas. A tendência nossa é todo ponto de curva a gente ter esse material específico. O resto da tubulação, o desgaste é muito menor em relação a esses pontos críticos, né? Então esse é um efeito que a gente já elimina de cara um monte de ponto de possível emissão. Porque imagina só, se você tem um furo, mesmo que pequeno, mas tem pressão, o efeito é grande. Então isso está ajudando muito. Outra ação que foi feita pela ICAO foi a reforma de 2 fornos, os fornos MERS, que são os verticais, o forno 4 e o forno 5, a gente nomeia como F4FM01 e F5FM01, e a reforma do eletrofiltro, que é o sistema de despoeiramento do forno 7. Então, 2018 e 2019 foram anos bastante importantes para a empresa, justamente para fazer a melhoria nesses fornos. Então, a gente teve um investimento bastante alto, eu vou passar no final da apresentação, que foi bastante focado na reforma desses fornos. Além disso, a gente fez um confinamento nos prédios da britagem, justamente para minimizar o levantamento de partícula de calcário nessa área. E além disso, vai ser no próximo slide, mas aqui vai ser bom para vocês entenderem, a gente aumentou o número de pontos de canhões, que são essa água que vocês conseguem ver. A gente colocou tempo, então cada canhão ele funciona por 3 minutos e aí passa para o segundo, para o terceiro e assim em diante. Então o tempo que a britagem está em funcionamento, os canhões também estão. Isso tudo é automatizado junto do nosso britador primário. Então aqui, volta por favor, Fê. Aqui a planta está em pleno funcionamento, então a gente percebeu uma melhoria muito grande na planta da britagem. Aqui também eu coloquei só para vocês entenderem, esse prédio aqui já tinha sido confinado e tinha essa abertura que era para limpeza, então hoje a gente também colocou as portas. Então todas as entradas das correias, das britagens, a gente fez esse trabalho. Aqui foi o que eu falei anteriormente, mas eu acho que vai ter uma visão melhor, foi a adequação do sistema de aspersão. Aqui é uma correia transportadora, para quem não conhece. Então, na chegada da correia, a gente colocou esses canhões. E aqui o canhão que fica na pilha. Então, esse aqui está mais ligado à correia e esse aqui mais às pilhas. Essa parte aqui, gente, é sobre a alternativa para desmonte que a ICAO adotou. E aí eu trouxe o Juninho, que ele é responsável pela mineração, que aí ele vai explicar um pouco para vocês. Boa tarde, gente. Meu nome é Vicente Júnior, responsável pela mineração da ICAO. Nós fizemos algumas alterações em técnicas para melhorar a questão do controle, tanto de emissão de particulado, quanto ruído e vibração. Deixa eu passar, Fernando, por favor. A gente fez para melhorar tanto a qualidade dos nossos desmontes, operacionalmente falando, quanto a questão ambiental para a comunidade. O que nós fizemos? O primeiro, a gente substituiu o cordel de detonação, que é um acessório para a iniciação do explosivo que é, digamos assim, arcaico. Ele gera mais ruído, ele gera mais vibração. Então,
Então a gente adotou o detonador não elétrico, que ele gera menos ruído. Ele faz o mesmo trabalho, porém ele é mais eficiente e não gera tanto problema quanto o cordel. Faz o mesmo serviço sem gerar efeito colateral. Alteração na ligação dos furos. Quando a gente alterou a ligação dos furos, usando a técnica, usando os cálculos, a gente conseguiu diminuir o tempo do desmonte. Com a diminuição do tempo do desmonte, diminui tudo também, vibração, ruído, enfim. A gente jogou bastante coisa para baixo nessas melhorias. E alterações no tamponamento. O que é o tamponamento? É a parte vazia do furo, onde a gente põe o explosivo, que faz o confinamento daquele explosivo. Que ao detonar, o tampão é que segura o explosivo para dar pressão para fazer o desmonte da rocha. O que acontece? Que a gente fazia antigamente com o cordel, é essa parte aqui. O cordel, ele queima instantâneo. Ele queima a 7.500 metros por milésimo de segundo. Então, quando dava início nele, ele já descia queimando no furo. Então, quando ele passava nessa parte que é o tampão, ele pulverizava. O tampão não era eficiente, não segurava o explosivo. Aí ejetava, gerava muito material particulado para a atmosfera e não dava um resultado bacana, muito barulho, enfim. E ele iniciava de cima para baixo. Com o detonador não elétrico, a gente tem a iniciação em cima, só que ele inicia da forma correta, ele inicia o furo de baixo para cima. Então o tampão faz o seu papel, que é confinar o explosivo, a gente tem uma detonação perfeita, não deixa o chamado repé. O repé chamado é como se fosse esse degrau, se a gente detonasse e ficasse um degrau na bancada, isso é chamado de repé. Aí a gente tem que fazer a detonação secundária. A detonação secundária gera mais ruído, mais vibração. Então, com a eficiência do detonador não elétrico, que é um acessório, a gente conseguiu minimizar isso. Praticamente hoje zerou a detonação secundária. Aqui vocês podem ver, a gente tem a mesma quantidade de furos, mesmos 27 furos. Com a amarração que a gente fazia anteriormente, em serpentina, a gente gastava 571 milésimos de segundo para fazer um desmonte. Hoje, com a amarração em diagonal alongada, a gente gasta 229 milésimos de segundo para fazer o mesmo desmonte. Ou seja, a gente diminuiu mais de 50% do tempo desse desmonte. Só com técnica aqui. Só a questão, a gente usa os mesmos retardos, né? Porém, a forma de amarrar é diferente. Essa questão da brita 1 no tamponamento, né, a gente foi estudando, pediu ajuda técnica a fornecedores explosivos e a gente chegou no material com mais eficiência. A brita ela engaiola na boca do furo e não deixa subir a questão do tampão. O que é essa ejeção, gente? Para vocês entenderem, às vezes, o desmonte gera particulado sim, mas a ejeção de tampão, quando você vê o desmonte, ele joga 3 a 4 vezes mais alto do que o desmonte que você está fazendo. Vamos supor, se a bancada tem 10 metros, ele joga 30 metros de altura, que você vê uma cortina de poeira, de particulado, que não é oriundo do desmonte, simplesmente de uma falha operacional na hora de desmontar. Com isso, a gente conseguiu trabalhar também, o tampão é o espaço que fica vazio. A gente tinha 2 metros de espaço vazio. Hoje a gente está trabalhando com 2,40 e a gente está aperfeiçoando ainda, a gente está caminhando, já está aumentando essa quantidade. Com isso a gente diminui o gasto de explosivo. A gente gastava aqui com um tampão de 2 metros 71,8 gramas por tonelada desmontada. Hoje a gente gasta 69,1, a gente já está diminuindo isso. Ou seja, a gente está dando uma diferença de 3,8% no consumo de explosivo. Ou seja, se a gente gasta menos explosivo para desmontar a mesma quantidade de rocha, menos ruído, menos vibração, isso tudo influencia. Essa foto, a foto não está muito boa porque a gente tirou print da filmagem do desmonte. Isso é a ejeção do tampão. O desmonte está daqui para baixo. Isso aqui é o tampão sendo jogado para cima, que é onde o explosivo não foi confinado.
Essa imagem não ficou boa também, porque do print, aqui é o desmonte, e aqui vocês podem ver que tem um tampão aqui sendo ejetado. Porque às vezes acontece alguma coisa na hora lá que, dependendo do material nosso, é muito fraturado, pode acontecer. Então, mas diminuiu muito essa ejeção no caso do desmonte. Essa parte da mineração é isso. Obrigado. Aí, gente, só dando sequência, o item 11, eu coloquei a questão de educação ambiental, que tem sido feito pela ICAL. Internamente, os funcionários têm participado de palestras sobre meio ambiente. Além disso, houveram alguns treinamentos, então, tratado além do problema de qualidade do ar, emissões em geral, a gente trata sobre resíduos e algumas ações que podem ser tomadas na casa dos funcionários. Esse aqui foi o trabalho de diagnóstico do PEA, que a gente protocolou no final do ano passado, na Supram. Então, ele foi feito tanto com o público externo como para o público interno. Passa, por favor. Algumas reuniões foram até feitas aqui na Câmara. E a gente protocolou o que a comunidade entende que precisa ser feito como programa de educação ambiental e patrimonial para o município. E aí a ICAL, nesse momento, está aguardando um retorno da Supram, sendo aprovado ou não o que foi apresentado, né, pela empresa, com a visão que os moradores tiveram em relação a isso. Além disso, esse trabalho está sendo feito aqui em São José da Lapa, a gente está em execução, que é o álbum de figurinhas, que trata um pouco sobre o CAST e a história de Dr. Lund aqui na região. Estão sendo atendidas a Escola Maria de Lourdes, Filhinha Gama, Terezinha e Odete. Então, 4 escolas municipais estão participando desse projeto aqui com a ICAL. Eu trouxe os valores que nós investimos nessas obras. O Robinho, eu apresentei em etapas lá, a gente decidiu trazer tudo em uma única planilha. Então, aqui foi tudo que a gente apresentou desse resumo. E aí, até o momento, foram quase 2 milhões o investimento nessas obras internas na ICAL. Então, a gente decidiu trazer um pouco do que tem sido feito. A melhoria, ela vai continuar. A gente está trabalhando dentro dos planos de ação para intensificar principalmente a área industrial, porque a mina a gente entende hoje que nós já atingimos um máximo, assim. Então, esse foi um ponto que a gente viu que realmente surgiu uma melhoria grande na empresa, e agora o foco está bastante na indústria. Então, não sei se você quer complementar, Djalma, sobre esse assunto, mas como tem essas reuniões mensais dentro da ICAL, mensalmente a gente apresenta o que foi feito no mês que passou. Tá? Então, até o momento, foram essas ações que nós apresentamos dentro do comitê da ICAL, que a Prefeitura, junto com o Robinho, tem acompanhado, e a gente decidiu trazer aqui para o CODEMA. Alguma dúvida? Alguma coisa que eu possa ajudar sobre o assunto? Sim. Seria mais para você, Djalma, na questão industrial. Hoje, infelizmente, a gente ainda recebe algumas demandas de reclamações, principalmente sobre o KVS, que até a última, vocês nem apresentaram aí, mas eu vi que vocês já fizeram algum... Ah, tá. É porque lá foi no 7, era a última da comissão. Só para mim. Isso, eu vi que vocês já tinham apresentado a respeito dele. Só que mantém ainda, sábado passado mesmo eu recebi algumas ligações, alguns vídeos, algumas fotos, e cheguei até a encaminhar para pessoas também da empresa, e perguntando o porquê que ainda acontece essa falha no processo ainda.
O eletrofiltro, o próprio nome já fala que é um filtro eletrostático, né? Então esse camarada ele trabalha com campo, com geração de íons para poder fazer a separação, né? Nós tivemos algumas necessidades de otimizar o eletrofiltro, trouxemos 3 empresas, inclusive a nível nacional e uma até a nível internacional que ela conhece bem, e fomos fazendo todas as melhorias que foram até pedido, né? Chegamos ao nível que hoje o eletrofiltro a gente não vê em operação emissões. E existe o outro quesito que é a parte de CO, que é o que a gente fala de o que é aí que entra a proteção contra a explosão, né? Senão, exatamente, ou seja, um eletrofiltro é um equipamento que trabalha e ele tem esse controle. Então nós colocamos para rodar, nós fizemos um refinamento, inclusive está passando por ajustes, à medida que vai acontecendo qualquer desligamento, a gente vai ajustando, que é um controle no forno, que ele vai ficar medindo CO e O2. E descobrimos o seguinte, quando a gente trabalha mais próximo do 0,5, que está sendo um número bom, de O2, você garante a proteção para não ter risco de explosão e não ocorre o desligamento. Mas ainda assim, que eu acho que vai matar tudo, nós trouxemos também o fabricante de um equipamento que faz a dosagem de combustível, e ele fez algumas propostas para nós, e já fizemos a compra do que ele propôs, e está vindo da Alemanha para cá, que é da Pfister. Então, na próxima parada do forno, nós vamos fazer um upgrade agora na Pfister. Então, eu acredito que esta questão de desarme, embora está dentro do número máximo, a gente não quer desarme nenhum. Ou seja, exatamente. 3 minutos. 3 minutos. 3 minutos? É um e-mail? O que fala na DN 187, anexo 14, nós podemos ter um somatório mensal de aproximadamente 1h50, não, mensal, 1h50, e dentro disso você não pode ultrapassar 15 minutos de uma parada direta. Então, quando você soma, tem que dar 1h50 e não pode ter nada a mais que 15 minutos. Uma parada direta não pode dar 15 minutos. Isso é parada do eletrofiltro, independente do problema. Independente do problema que acontecer. 1h50 hoje. Isso vai diminuindo por ano, acho que está 10%, não tenho certeza, mas por ano isso diminui. Esse ano é esse tempo que nós temos. Então, isso é protocolado dentro da Supran, essa planilha ela é automatizada. E a gente tem atendido os valores da DN. Processo sem produzir caldo de qualidade. Não tem, a empresa não tem interesse, nem vai ter. Ou seja, o eletrofiltro é todo linkado no PLC e ele para a alimentação, ele para tudo. Ele só deixa o forno rodando, que o forno não pode empenar. Tanto que se der um pico de energia, tem um gerador para rodar o forno. Ele não pode empenar, tem temperatura alta. Então, o interesse meu
importante destacar também do eletrofiltro, normalmente ele opera com 3 campos magnéticos, o nosso opera com 4. Então a gente tem esse campo reserva e os 4 estão passando por essa alteração. Robinho, hoje esse tem sido um dos principais pontos trabalhados pela ICAL. Já tem alguns meses que a gente está nisso. Nesse período, graças a Deus, deve agradecer, de novembro até janeiro, cai um pouco, diminui a reclamação, que devido aos particulares. Mas ano que vem, se o período, acredito que seja, vai ser no início do ano, essa nova, pessoal, motores, vamos colocar que se até o carnaval, se ele vir, que a partir de março, para colocar de abril para frente, a gente também entra no período de calor, de
as queimadas... E as queimadas, elas não aconteceram só dentro da propriedade da ICAL. Às vezes a gente estava tentando apagar os incêndios dentro da ICAL e a vizinhança ligando, pedindo ajuda nas partes externas. Então, foi bem complicado. Eu vi isso, tá? A gente faz um acervo com as tribos, inclusive, eu até estava com o Juninho lá, fazendo uma parte de vocês, e do outro lado da rua, a rua tem quase essa largura disso, a largura, o acesso é grande. Você acredita que com o vento e fluir, rapidamente o outro lado pegou? Eu fiquei louco, eu disse, é possível, gente. Mas você, infelizmente, realmente, pegou uma parte grande. Eu quero chegar numa coisa, tanto por isso que eu marquei com todos esses governos, nós marcamos com a decisão, foi que para chegar numa resposta positiva, a gente vê o que está sendo feito, a gente quer esse feito. Claro, vocês também precisam criar, você precisa desse acolhimento do ensino. A gente precisa dessa. Vai problemar? Não. Por exemplo, vai ter novidade. Eu um estudo, por exemplo, a gente tem os dois lados, sabe? Todo mundo. Mas na Fernanda local, eles vão na hora que fizeram investimento de 4 milhões, substituíram e a gente sabe qual que é a formação, né? Fica sem saber qual que é o melhor e qual que não é, entendeu? A gente chega lá no Belacó e fala assim, não, nós substituímos todos os filtros, todos eram de filtro de banca. E agora filtro de banca, ela vai fazendo, agora está colocando uma cama, qualquer a ponta de chaminé que vai ter, a próxima reunião vai ser lá, planta água, para poder mostrar que qualquer coisinha, eu sei que eu falo muito, eu falo muito, o governo não tem folha, quer aplicar, todo mundo. Agora, lá, por exemplo, bater agora 3 mil. Agora virou a pessoa de errado, em cima, qualquer poeira, barulho, e até só no horário de funcionamento. Comprometeu na vontade. Teve motivo de pagar até o domingo. E o pessoal não entende que a gente precisa é responsabilidade do local. Porque ele não interessa, hoje a compor operação não opera mais a TV, está operando exclusivamente para atender a TV. E a gente sempre tem um estudo, os que eles estão achar que não, nós estamos nesse, mas no futuro. Os dois são bons, até colocou, o eletrofiltro. A eficiência dos dois é a mesma, é 99%. O que difere é o tipo de manutenção de um para o outro. Mas a questão de eficiência para filtro de mangas e para eletrostático é a mesma. A diferença nossa é que o forno horizontal, ele funciona melhor com o eletrofiltro. Então, por isso que o forno 7 é eletrofiltro e os outros 3 fornos verticais são filtros de manga. Na verdade, a ICAL ela tem 49 filtros de manga e um eletrostático. Então, isso acontece justamente por causa do tipo de forno. Eu não sei na questão de produção. Eu não sei te falar se isso alteraria ou não. Mas eu posso falar ambientalmente sobre a eficiência deles. É a mesma. Uhum. Hoje, o problema de emissão da eletricidade, ele é o problema maior que terá isso aí, é que você está falando de desligamento por risco de explosão. Isso é gente, Mais alguma? Não, aqui a gente passou os cursos. Agora é o momento. É o seguinte, vocês, podemos, a gente
verdade, aqui nós trouxemos os principais pontos que foram levantados junto às reuniões do comitê, né, interno da ICAL. Então, isso aqui foi gerado diante de alguns questionamentos. Algumas ações estão muito ligadas, principalmente a questão do cortinamento arbóreo, que era um item que o Jardim Encantado ele sempre falava. Então, a gente começou um trabalho, a gente está intensificando essas áreas com o plantio. O grande problema é que para uma árvore crescer, ela precisa de alguns anos, né? Então, não vai ser um resultado tão rápido. Mas a manutenção tem sido feita, a adubação, o controle de praga, que era um dos itens mais cobrados pelo Jardim Encantado. Hoje tem um engenheiro florestal que tem acompanhado, ele fala que em torno de 6 anos, já tem 2 anos que a gente tem trabalhado. Então, a gente já vê uma diferença, assim, ela já está bem próxima àquele muro de entrada. Ali. Somando de 2013 até agora, foram quase 10 mil mudas. As nossas licenças, elas estão em período de renovação junto à Supram. A gente entrou com o processo dentro do prazo e aí está em análise. Isso. Fica lá. Esse ano a gente sentiu menos. A seca desse ano, a gente sentiu menos reclamação. O pessoal entra em contato direto comigo e com a Fernanda, pelo telefone, e o pessoal ligou menos, teve menos questionamento. Talvez tenha muita relação pelas reuniões internas, né? Então o pessoal sabe o que está acontecendo. Na verdade, as reuniões elas não foram substituídas. Aconteceu do surgimento do comitê interno e as reuniões aqui ficaram um tempo paradas, né, Robinho? Então, nesse período que não teve o CODEMA e voltou. Mas agora eu acho que isso tudo está regularizando. Uhum. Sim. Mas a gente está tentando atender dentro do possível, assim, sabe, Renato? O Djalma tem acompanhado todas essas reuniões comigo, os meninos responsáveis pela indústria, pela mina, eu sempre trago ou o Juninho ou o Ronan, justamente para eles terem essa visão, assim, do que a comunidade precisa. Era o Alvará. Só mediante princípio do tempo. Nem se existe nada. Botar vara você pode dar uma vara de um ano e pode ser caçado a qualquer momento. Se você não estiver cumprindo, você não tem. Mas gera um grande transtorno. Às vezes, licitação e tudo, tem que alvará. Um três, é complicado. Eu acho importante essa aplicação. Estou falando com alguém que tentar, ou com a gente, tentar realmente
Pilinha Gama. Aham. Só para registrar aqui. Só para deixa no caso também pode ocorrer isso. Só que aqui não dá para identificar, provavelmente está mais do lado de cá. O foco maior nesse momento aqui, o foco maior está aqui, mas talvez tenha vindo do desmonte, cara. Mas o grosso mesmo está aqui realmente, ó. Deve estar uns 200 metros de altura aqui. E é Ó. o seguinte, eu não sei se o senhor Desde o chão tem até lá. conhecimento, a direção preferencial dos ventos, ela vem. Leste-oeste. Aqui é Então, o que leste-oeste. acontece? Quando ela vem, quando você faz um desmonte desse aqui no fundo da cava, a tendência dele é jogar A para tendência é sempre a de comunidade. vez pra cá. De vez fazendo Isso aí eu já dessa forma. sei desde quando eu me entendo por gente há 60 anos atrás. Então- Mas desmonte, para dar stand de poeira, eu lembro disso quando eu era mais novo. Né? Não, o nosso desmonte não dá É isso. uma coisa horrorosa. O senhor tem a data aí? De quando foi a foto? Deve ter menos de um mês isso. Tem nos detalhes da foto aí tem a. Deixa eu ver aqui. Só um instantinho, deixa eu ver se eu consigo mostrar agora. No horário também. A questão do horário tá meio difícil. Né? É que o horário aqui tá difícil. Não vai ter jeito, não. Aqui tá Deixa eu difícil eu dar saber. uma olhada. Se tivesse enviado para. Eu acho que Na Mas propriedade. tem menos Abre de a mês, foto e tem vai na menos de mês. propriedade. Eu tava que indo vai. levar minha esposa minhas coisas. informação. E aí. 10 de outubro, meio-dia e 17. No 10 de outubro. O nosso desmonte é às 11h45. E todos os nossos desmontes têm o aviso de fogo que a gente passa para o local. 10h45, né? Meio-dia, Ah, 10 de meio-dia. outubro, meio-dia e 17. Eu não me recordo se dia 10. Dia 10 foi que dia? Deixa eu ver aqui. Porque a gente tem os. Dia 10 foi numa quinta-feira. Eu consigo saber que essa semana marcou segunda, quarta e sexta. Mas o que eu estou mostrando isso é por quê? Porque um levantamento de pó desse aqui,
Isso aqui é uma quantidade enorme. Isso bota quantas horas de filtro sem funcionar para dar esse negócio aí? Isso aqui acaba com Isso aí não é. É um trem. É que o senhor. A gente pode Tudo ver. que foi ainda meio ano, ou mais de meio ano, vai num dia vai nas casas O que eu todas aí. queria Com falar com o certeza. senhor é o seguinte, é igual o senhor falou mesmo, o senhor já conhece a direção dos ventos. O senhor concorda comigo que essa poeira não poderia ter vindo da ICAO e vindo para cá? Não, isso aí é de lá para do lado. Então, do Vespasiano, ou seja, é do desmonte. O desmonte da Belocal. foi feito aqui É, e essa é, poeira. é. Isso aqui é dentro da Belocal. Esse é o morro de Vespasiano, quem está descendo de Vespasiano para cá. É, do lado de cá. É do lado de cá do morro. Isso aqui, pela quantidade de particulado aqui, é um desmonte de avanço de mina, que é onde. Deve ser, mas que foi uma O sacanagem nosso, você viu ali, o nosso, no passado poderia até dizer que talvez seria um efeito mesmo, desse. né? Agora, com essa mudança aí, não acontece isso mais. E é muito recente, né, a foto, já tinha sido Então, assim, feito. como o preferencial dos ventos. Porque a preferência dos ventos é no sentido de lá para cá, ou seja, a poeira, se fosse da ICAO, esse particulado, ele não iria sair daqui e vir para cá. Né? pode ser, pelo que eu estava observando aqui, só que aqui deu uma impressão, porque eu imaginei que o desmonte é aqui, hoje em dia é aqui. sim, isso mesmo. Eu imaginei que alguma coisa diferente tinha acontecido aqui, porque está tão condensado, tão grosso aqui, ó, que eu falei, poxa, deve ter coisa aqui também, não é só aqui. Mas pode ser que seja um desmonte inicial que jogar a pluma. carregou Aí e o que, que depois deu um... acontece? Quando o desmonte cai no chão, ele eleva muito o particulado. Ele eleva muito o particulado. Está dando a impressão que a origem talvez seja no início mesmo. Sim, que aí o que, que acontece? Essa aqui já é a parte que já está morrendo o particulado no ponto que foi o desmonte. E o vento É porque E o vento já levou. o furo, ele começou assim, ó. Exatamente. Quando ele carrega o primeiro momento, ele leva a grande massa. Isso. E, Aí o debris fica fraco. Aqui já está Ali, compactando. 200 metros de altura ali. Como ó. esse aqui foi por e último, outra ele coisa, subiu. nós temos Se você horário. concentrasse isso ali, já está pouco. Inclusive, tá soltou ali no chão, nós temos, ia dar nós pó temos demais. todos os horários, planos de fogo nossos são todos marcados, todos filmados. Então, assim, a gente tem os dias do desmonte, o horário que foi, o nosso horário é no máximo até meio-dia. Se acontecer alguma coisa, quebrou uma máquina, alguma coisa, aí a gente atrasa, a gente entra em contato com o setor de meio ambiente, porque se por acaso a comunidade ligar reclamando, olha, por que saiu fora? Porque isso é condicionante ambiental, nós não podemos quebrar. Eu tive até vontade de questionar lá, porque parecia tudo, eu acredito que era mesmo. Inclusive, lembra que eu andei questionando, O porque que vocês estão fazendo aí? Foi no dia. É o normal. que acontece? O que que nós fazemos? Deixa eu até olhar aqui, porque tem o Blaster nosso me mandou uma mensagem no dia falando que tinha acontecido um fogo na Belocal fora Foi do 10, né? horário. Foi 10 de outubro. Eu tenho. 10 para 29, Eu tem tenho. 19. Eu mandei pra ele. Não, eu tenho outro. Não, eu não tenho, gente. Agora, à noite também, a gente vê, não é frequente, mas a gente vê também. Pela rodovia. Nossa, Luiz. É uma das reclamações. Não é uma vez ou outra, não. De vez em quando acontece isso aí. E eu tenho visto mais do lado de cá, da local. Da escola eu não tenho visto. É bom que a gente finaliza, vocês também, a gente já. Pensando na Belocal, Nossa Senhora. Isso aí foi dia 10. Não.
Meu nome é Hudson, eu sou gerente do Parque Serra do Sobrado, trabalho no IF. O que eu gostaria de estar observando em relação à reunião, que eu considero extremamente importante essa oportunidade que, através da Secretaria de Meio Ambiente do CODEMA, né, de chamar vocês da ICAO, para estar mostrando o que está sendo feito. Eu acho que nem o próprio CODEMA, né, pelas condições de trabalho que a gente tem, onde você reúne um grupo de pessoas que a princípio seria multidisciplinar, mas na verdade não existe conhecimento científico sobre vários temas que às vezes a gente tem que opinar e questionar e tudo, né? Eu, por exemplo, não entendo nada do que vocês estão falando aí. A única coisa que eu tenho conhecimento é sobre a questão da cortina verde lá, né, que é um trabalho que vem sendo feito com o objetivo de plantar, objetivo não, né, plantando árvores para evitar, né, essa articulação, essa movimentação das partículas para a comunidade. Bom, eu acho extremamente importante. A minha sugestão, Robin, é que, primeiro, a gente tentasse pensar numa forma de trabalhar não só através de reuniões, entendeu? Porque cada um tem um monte de coisas para fazer, e aí a gente faz uma reunião, discute um assunto e depois passa para outro assunto, depois passa para outro assunto. E talvez, se a gente tivesse como escolher uma pessoa do CODEMA que tivesse um conhecimento mais específico para ser tomar mais conhecimento sobre o assunto, essa pessoa poderia estar acompanhando, interpretando e explicando, inclusive, para quem está reclamando, né? Porque eu acho que se as pessoas que estão reclamando não estão aqui, a gente tem que dar uma resposta para elas, né? Que nós fizemos a nossa parte, e eles, porque reclamar é muito fácil, né? Então, outra coisa que eu acho que seria importante, que eu conheço bem o processo de licenciamento ambiental, é que o CODEMA tivesse, porque esse empreendimento ele foi licenciado a nível do Estado, não a nível do município. Eu não sei, talvez a Secretaria de Meio Ambiente tenha a documentação que eles estão citando aí, mas o CODEMA não tem. Então, existe uma série de pareceres, né, de estudos, de avaliação das medidas, né, compensatórias que estão sendo. Né? Então, assim, para a gente vir para uma reunião, sabe, e eu falar se o que vocês estão fazendo é beleza ou é só para engrezer, eu não tenho condições de fazer isso. Agora, se eu pegar material específico sobre aquilo e dar uma lida, eu vou ter uma opinião formada sobre aquilo. A princípio, né, eu tenho convicção de que a ICAO é uma empresa séria e que, pelo que vocês demonstraram aí, está sendo feito um trabalho interessante, né, dentro dos objetivos de reduzir a poluição de uma maneira geral aqui no município. Né? Então, eu acho extremamente válido isso. Agora, para a gente avançar mais, fica essas sugestões aí de, né, por exemplo, será que a gente teria como, a nível do CODEMA, fazer um programa de trabalho e dividir e
isso, onde cada pessoa, por exemplo, poderia ficar responsável por uma área. Eu conheço o pessoal da Fundação Zoobotânica, já fiz trabalhos com eles, parecido com esses aí, e eles dispõem de mudas lá de 3 metros de altura, que com 2 anos elas vão estar num tamanho e vão formar uma cortina que vai ter uma eficácia muito maior dentro desse objetivo de conter partículas e outros agentes poluentes. Né? Então, por exemplo, eu poderia, embora já tenha um projeto em andamento, sendo executado, eu poderia contribuir com o meu do CODEMA, porque tem um conhecimento mais específico nessa área florestal, né? Tudo, embora o conhecimento da gente seja mais amplo, né? Não que eu sou um aprendiz, não estou querendo dizer que eu sei de tudo, não. Mas eu só estou fazendo um comentário de como que a gente poderia pensar numa estratégia de trabalhar, né, inclusive com o apoio das empresas, hoje está aí mas qualquer empreendedor que a gente tivesse mais informações, porque o que eu sinto é isso, é que é só uma reunião onde as informações, o histórico daquilo, os documentos nunca estão disponíveis para a gente dar uma olhada com antecedência. Então, eu prefiro, talvez fosse melhor ficar calado, né? Porque eu não entendo assim o suficiente do assunto. O que eu sei que vocês estão fazendo aí me convenceu de que é bom, né? Que está contribuindo para o objetivo que a empresa tem também, igual o nosso amigo ali que é responsável ali pela mineração, mencionou que deixou evidente que para ele qualquer tipo de paralisação do equipamento lá é prejudicial, não só no sentido em que vai diminuir a emissão de poluentes, mas que vai causar uma série de outros prejuízos, né? Então, é só isso que eu queria comentar. Se puder ser disponibilizado, a gente arruma um tiquinho de tempo aí, tipo 2 horas da manhã, 3 horas, sábado, domingo, né? Esse ano, para vocês terem uma ideia, eu combati 2 incêndios no parque. Entendeu? Um incêndio que aconteceu no dia de Nossa Senhora Aparecida, por causa de um foguete, queimou 300 hectares no entorno do parque. Né? Então, esse ano está sendo um ano extremamente crítico. Agora, sexta-feira, teve um incêndio. Hoje já estava quente demais o tempo, eu tive que ir lá monitorar e tudo. Né? É um problema sério que a gente tem. Então, a gente tem que compartilhar isso entre os membros aí do CODEMA e buscar também o apoio das empresas, né? Então, é só isso que eu gostaria de mencionar. Passar a palavra para... Hudson, primeiro queria agradecer. Só para vocês entenderem, ele tem razão, a ICAO, as licenças são estaduais, então é junto à SUPRAM. Essa questão das mudas que ele colocou bastante importante para a gente, considerável. Primeiro porque hoje, como a gente está nessa etapa 2, que é o plantio do Sansão do Campo, talvez o Hudson vai saber até explicar melhor, a gente vai podando de forma que ela consiga fechar essa parte do muro. Mas acredito que na etapa 3, que vai ser onde vai ficar um pouco mais alto, que é justamente onde faz essa barreira de ventos,
as mudas maiores vão funcionar muito bem. Então, é importante essa colocação dele. E acho que a ideia dele de apresentar o que é proposto pelo órgão ambiental é válido, sim, e para a gente não tem problema em relação a isso. Tá? Quer falar alguma coisa, Nito? Eu queria falar o seguinte, eu vou passar essas fotos aqui para esse meio aí que vocês estão mandando recados para a gente do Codema, tá, Robin? Vocês têm ideia? Porque eu acho o seguinte, eu vi isso aqui e a gente vê que os eletrofiltros, os filtros em geral, eles funcionam e ajudam muito, não é isso? Mas o que uma fotografia dessa mostra? Se isso acontecer uma vez por mês, é claro que, juntando com os filtros todos parados, seria muito pior. Mas isso aqui deve equivaler a todos os filtros parados. Né? E isso acontece com que frequência? De vez em quando eu vejo isso aí. Às vezes eu venho à noite e passo aí para cá, para chegar em casa, que é aqui em cima, e a gente vê aqui para baixo, para o lado da Belocal, lá fora todo, né? Uma quantidade de poeira maior do que essa que eu estou vendo aqui. Eu não sei por quê, porque muitas vezes eu vejo, algumas vezes eu vejo isso à noite. À noite. E à noite, por que isso acontece? De levantar, isso aí não levanta nem 200 metros como está aqui não. Aqui levanta 1 quilômetro para cima aí. Porque o que a gente vê é tudo branco até numa altura incomensurável. Então, imagine o seguinte, além dos filtros, a questão aí que você emprega o termo desmonte aí, rebentação de pedreira com terra por cima, pior ainda, né? Isso aí acho que tem que ser mais bem cuidado do que só os filtros. Os filtros, claro que tem necessidade de funcionarem mesmo, porque é muito bom o tempo todo, continuamente. Mas isso aqui, se for uma vez de 20 em 20 dias ou de 30 em 30 dias, joga por terra quase o serviço do ano inteiro dos filtros. Obrigado. Alguém quer falar mais uma coisa? Então, gente, eu estou hoje substituindo o Rodrigo, né, que ele teve que sair, e aproveito para, igual o outro falou, que ficar o convite, que a ICAO volte, não precisa de, às vezes, Mana Fernanda, Mana Ana, para vir para brilhantar nossas reuniões, porque, igual o Robin falou, às vezes que até sem assuntos, igual o outro falou, a gente só vem aqui para licenciar, e às vezes até para ir mostrando o processo que está sendo feito, que geralmente, se está feito do Estado, eu acho que deve ser tudo público realmente, né? Não tem nada para esconder nem do Estado, nem da ICAO. Então, eu vou mostrar para a gente o que está sendo feito, e igual nossa amiga ali está falando, acontecer alguma coisa, eu acho que os mais interessados em tentar descobrir, tentar detectar, é a própria ICAO, entendeu? E tentar resolver, porque, igual eu falei, às vezes uma coisa, uma falha, joga o trabalho, tira 100 dias de noite e chuta o balde, entendeu? Então, eu gostaria de agradecer a presença de todos e contar com todos aqui na próxima reunião, que a gente convide mais gente para ver se a nossa reunião fica realmente da satisfação da população, porque às vezes reclama com o Robinho, às vezes está andando no meio da rua, reclama, igual eu moro aqui, moro pelo YouTube, mas ele já deve ter passado por isso que eu demorava lá, entendeu? Porque eu moro ali, na esquina, então a gente tentar melhorar, a gente não vai consertar, mas tentar melhorar, né? Obrigado para todos, obrigado pela presença. Pode, você que encerra. Estou encerrado já não. Obrigado pela presença de todos. Pode encerrar ou vocês têm? Não, é isso. Obrigada. Obrigado, viu, gente?